Salve, salve, rapaziada. Professor Lucas com o primeiro exemplo de potência elétrica. Vamos lá. Um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Então, transformar energia elétrica em energia térmica. Sempre através de um resistor, tá bom? Porque o resistor é o único componente eletrônico que converte diretamente energia elétrica em energia térmica, tá? O que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 pode ser adaptado para funcionar no 220, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer a adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material. Agora, olha só, sem alterar a sua potência. Tá bom? Ele está falando, o que eu tenho que fazer para não alterar a minha potência? Vamos pensar o seguinte, pessoas. Galera, se eu tenho a mesma potência, significa que a potência do chuveiro 110 tem que ser idêntico à potência do chuveiro 220. É isso que ele deu de informação importante para a gente. Olha lá, inalterando a sua potência. Agora, qual formulinha da potência? Porque nós sabemos o seguinte, potência, por definição, potência elétrica, ou é PIL, ou PIR, ou PUR. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal. Sempre que eu estiver falando de troca de chuveiro, assim por diante, tente usar o PUR. Por quê? Porque a voltagem é característica externa e a resistência é característica interna. A corrente é algo que varia muito no circuito. Então, tente sempre fugir de trabalhar com a corrente. Você vai trabalhar com a corrente sempre que ele fornecer a corrente. Se ele não der a corrente, gente, é conveniente usar o PUR, tá bom? Então, nesse caso, eu vou usar o PUR. Então, seria, usando o PUR, vai ficar U do 110 ao quadrado sobre a resistência do 110 é igual ao U do 220 ao quadrado sobre a resistência do 220. Agora, o U é a própria DDP, a própria voltagem. Então, aqui é 110, aqui é 220. Que matematicamente, então, a gente pode dizer que isso aqui vale 110 ao quadrado sobre a resistência do 110, assim como 220 ao quadrado sobre a resistência do 220. Eu vou fazer um troca-troca aqui. Eu vou passar esse R220 para cá e esse 110 para lá. Então, a gente chega nisso aqui, ó. A resistência do 220 em relação à resistência do 110 é igual a 220 sobre 110 ao quadrado. Porque esse é o quadrado e esse é o quadrado. E quanto que é isso dividido por isso? É 2. Então, isso aqui vale 2. E 2 ao quadrado, 4. Moral da história, nós chegamos ali que a resistência do 220 sobre a resistência do 110 é igual a 4. Ou simplesmente que a resistência do 220 é igual a 4 vezes a resistência do 110. Belezinha, chegamos nisso. Mas ele não fala nada nas alternativas em relação ao valor da resistência, e sim os componentes da resistência. É simples. Vocês lembram que lá na segunda lei de Ohm nós definimos que resistência é rola, resistividade do fio, comprimento do fio e área de seção transversal. Então, partindo desse princípio, a gente pode escrever o seguinte, ó, que o ρ do 220 vezes o L do 220 dividido pela área do 220 é igual a 4 vezes o ρ do 110 vezes o comprimento do fio do 110, a área do 110. Se é o mesmo fio, porque ele falou que só quer mudar ou cortar ou esticar o fio, não é isso? Se é o mesmo fio,
a resistividade é a mesma. Concorda comigo? De tal forma que a gente pode chegar no seguinte. A gente chega que o comprimento do 220 em relação à área do 220 é igual a 4 vezes o comprimento do 110 em relação à área do 110. Pronto. É isso aqui que você tem que chegar. É isso aqui que você tem que entender até agora. Agora vem a parte do raciocínio do exercício. Será que se eu dobrar o comprimento do fio... Veja bem, ó, ou ele fala comprimento ou ele fala área. Então, em nenhum exercício ele fala de variar os dois, variar tanto o comprimento e como a área. Então, o que a gente entende? A gente pode pensar que eu tenho duas situações aqui. Qual que seria a minha primeira hipótese? A minha primeira hipótese é fixar o comprimento. Se eu fixar o comprimento, vai ficar o seguinte, ó. Esse aqui vai embora com esse, de tal forma que se eu multiplicar em cruz depois, eu tenho que a área do fio 110 é igual a 4 vezes a área do fio 220. Essa é uma hipótese. A minha segunda hipótese é fixar agora a área. Se eu fixar a área, esse vai embora e diretamente eu posso chegar que o comprimento do 220 tem que ser igual a 4 vezes o comprimento do 110. São essas duas hipóteses que eu posso chegar à conclusão. Agora, dessas duas hipóteses, a alternativa correta é a E. Olha só, a quarta parte da área da seção reta do fio. Vamos lá para vocês entenderem. Ó. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, do mesmo material. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do 220, olha aqui, ó, vou pegar a área do 220, passo 4 dividindo, para dar o do chuveiro 110. É a alternativa E de escola. Olha só o que o E de escola fala. A área do 220 é igual à área do 110 dividido por 4. Então, o que eu vou fazer? Para que o chuveiro funcione normalmente, eu vou pegar o chuveiro, a área do 220 e vou dividir ele em 4 partes, tá bom? Essa é a única alternativa coerente dentro de tudo isso que nós calculamos. Um grande abraço.